PC de Oliveira foi sincero e causou polêmica ao analisar o gol polêmico anulado do Juventude contra o São Paulo. Jogo horroroso, hein? Meu Deus do céu. Fazia tempo que eu não via um jogo tão feio como esse do São Paulo, Juventude de São Paulo hoje. Tudo ruim, né? Ele tinha, por exemplo, o Eric, que são dois jogadores que não têm a mesma qualidade de Lucas e Ferreirinha, mas mantém pelo menos essa perspectiva aí do drible, da velocidade, da jogada individual, para tentar jogar em progressão. Quando ele tira esses dois pontas que o São Paulo tem e coloca o Wellington Rato e o Rodrigo Nestor, eu entenderia, Zubel Dias, se você colocasse esses dois jogadores, o São Paulo estivesse ganhando o jogo. Porque são dois jogadores que controlam mais a bola, cadenciam mais a partida, ok. Mas quando você precisa agredir o seu adversário que já está marcando forte, que já tem a marcação encaixada, você põe esses dois jogadores, o São Paulo foi praticamente nulo, Sombra, no segundo tempo. Então, além dos erros de finalização, eu critico aqui também, mais uma vez, como o Zubel Dias já tinha feito contra o Atlético Mineiro, na minha opinião, aí matou o São Paulo no segundo tempo, a entrada do Wellington Rato e do Rodrigo Nestor para jogar pelos lados. Então, para mim, foram esses os dois principais fatores, pelo fato do São Paulo não ter conseguido um resultado melhor aí jogando em Brasília, né, com um público de 40 mil São Paulinos praticamente. E vou te falar, Sombra, no final das contas aí, esse empate pro São Paulo acabou não sendo tão ruim, já que o Juventude acabou marcando o gol num frangaço do Rafael, e aí a arbitragem de vídeo, na minha opinião, acertou, porque o jogador domina a bola com o braço na origem da jogada, mas fica a crítica aí ao Rafael também, que não dá para um goleiro de seleção brasileira tomar esse gol que o Rafael tomou hoje. E também, Sombra, aquela bola no travessão que acabou batendo na linha, se vai 5 centímetros mais para lá, poderia ter saído o gol do Juventude. Então, no final das contas, eu acho que esse empate pro São Paulo acabou até sendo positivo pelas circunstâncias. Tiver mais sorte do que juízo, viu, Sombra? Mais sorte do que juízo, né? Time que, em tese, também quer brigar por um título, não pode empatar em campo neutro com toda a sua torcida contra o Juventude, ainda que o Juventude na tabela seja um time intermediário, não seja lá aquele que está brigando para sair. Inclusive vem melhorando muito a sua campanha dentro do Campeonato Brasileiro, né, Marcão? Com certeza, né, Sombra? Hoje o Juventude aí, pra mim, dos times gaúchos, é o time que melhor apresenta o futebol. É um time sólido, né? Apesar da saída do seu treinador, que acabou indo pro Inter, mas agora com a chegada do Jair Ventura, eu acho que mantém essa filosofia aí de ser um jogo mais defensivo. Então acho que o Juventude, Sombra, eu inclusive na nossa cápsula do tempo coloquei como um dos virtuais rebaixados. Já se pudesse mudar, eu mudaria. Pra mim o Juventude não cai não, um time que vai brigar ali na metade da tabela, e pra mim não vai correr nenhum tipo de risco em relação ao rebaixamento não. O time do Juventude, dentro das suas limitações, dentro da sua proposta, ele consegue ser um time competitivo sim, viu, Sombra? Muito bem, agora o recado é de Betfair. PC de Oliveira foi sincero e causou polêmica ao analisar o gol polêmico anulado do Juventude contra o São Paulo. E chamando a atenção que, mesmo sendo uma situação factual, houve a revisão no monitor, justamente porque como a jogada é mostrada no telão, dá mais transparência e todo mundo que está no estádio entende a marcação. O toque do Tagliari está na fase de ataque, está na construção do ataque, né? Ele disputa com o Arboleda, olha só, tem essa ação, lembrando que a regra permite o toque até a parte inferior da axila, a bola bate um pouquinho mais embaixo no braço dele, no domínio. E aí, na sequência, ele toca para o Jean Carlos, que ajeita para o Eric e sai o gol. Como estava na fase de ataque, o VAR corretamente recomendou a revisão. Em algumas situações, quando é toque muito claro, ele pode até informar diretamente por ser uma situação factual. Mas como o lance é mostrado no telão e às vezes o árbitro também precisa avaliar se vai precisar ou não ter uma aplicação de cartão, em algumas situações, excepcionalmente, a CBF recomenda a revisão no telão. Fica claro para quem está acompanhando na televisão e para quem está no estádio também. Maravilha, alguma dúvida não? Bom, para mim o pênalti o braço eu acho que é bastante claro, né? Porque houve algum questionamento, o PC, porque sempre aquela dúvida, é a manga da camisa, a bola pega na manga, e se a manga comprida e aí não tem jeito. E se talvez por ter a bola batida ali mais ou menos na manga da camisa, se não seria permitido. Mas esse é bem toque, limítrofe, né? não é? Oi? É bem no limite, bem né? perto, né? Na verdade, é uma ótima observação, porque a regra permite o ponto inferior da axila. Então, basicamente esse comecinho aqui, ó, essa posição do braço. E ela realmente tem o toque ali na manga, a gente até brinca, né? Se fosse manga, a galera vai começar a usar manga comprida ou 3/4. Aqueles uniformes antigos, Aqueles né? Que a manga vinha até para baixo do cotovelo. Mas ela é bem no limite, mas no domínio aqui, ó,
ela já está abaixo dessa parte inferior da axila, já pegando Braço, bem né? ali no braço dele. E aí a ação do VAR essa imagem congelada. Essa imagem é muito ajuda bem, boa, né? Essa imagem Lá em Campinas o pessoal fala, bateu no muque. No muque. é o no que a muque, gente fala de, não é? de ter que ter a câmera conclusiva, né? Para o VAR poder ter uma atuação. Mas essa imagem de frente, para mim, é muito clara. A bola no braço. O Rafael do ficou um Cagliari. pouco aliviado? Nossa senhora, salvou a pele Salvou do o Rafael. Rafael, porque o frango foi feio, né? Mas o campo também não ajudou, não, hein? Não, o campo aliás, não ajuda. O péssimo estado, né? Péssimo. Jogos seguidos. Aliás, a inversão de todos mando é um os- problema. é um Tudo errado. Tá tudo errado. Aliás, nesse domingo nós tivemos jogos Tivemos. todos em gramados ruins. Arena Todos. MRV. MRV, Mané Garrincha, Arena Pantanal. Arena Pantanal. Única exceção é o estádio Nabi Abichedi, que lá o gramado está sempre muito bom. Que jogo horroroso, hein? Meu Deus do céu. Fazia tempo que eu não via um jogo tão feio como esse do São Paulo e Juventude de São Paulo hoje. Tudo ruim, né? Os dois times mal, juiz horroroso, gramado ruim, um jogo triste. E ó, eu vou falar para vocês, o resultado para mim foi péssimo, porque o São Paulo perde uma posição, né? O Fortaleza com a vitória do Fortaleza, o São Paulo vai para quinto lugar. Se você for considerar que o Juventude não ganha do São Paulo desde 2016, se você for considerar que é campo neutro, se você for considerar a posição dos dois clubes na tabela, foi um péssimo resultado. 34, o Rato entrou no lugar do Cristiano, o desapareceu no segundo tempo. As únicas vezes que ele pegou na bola, ele errou. Botou contra-ataque, domina de canela, horroroso. E aos 42, a bola na trave dos caras, você vê nitidamente os jogadores do São Paulo mortos em campo, e o Juventude teve essa chance de o cara bater na trave. Eu acho que o jogo foi muito ruim. O Zubeldia vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time no Alisson. Acho que vai ser um problema seríssimo montar. E acho que depois do jogo de hoje, o Zubeldia já tinha deixado claro, é urgente que o São Paulo contrate o jogador. O elenco foi mal planejado, foi mal montado, a gente não tem lateral, só tem o Patrick de lateral esquerdo. Se o Wellington foi embora, então acabou. A gente não tem meio campista, a gente tá perdendo o zagueiro, a gente não precisa contratar. Hoje, o resultado de hoje, nesse finalzinho de jogo, eu tava torcendo desesperadamente para acabar. Já tava sem esperança nenhuma de que o São Paulo fizesse um gol, porque era o Juan que tava na frente, né? A única bola que veio para ele matou de canela, então não tinha esperança nenhuma. O Juventude terminou o jogo muito mais perto do gol do que o São Paulo. Essa é a grande verdade. Então, o resultado foi péssimo, péssimo. Para mim, um resultado péssimo, mas poderia ter sido muito pior. Se perdesse esse jogo aí, os lances que o Juventude teve no finalzinho, ia ser uma tragédia. Vamos para as notas de cada um, Rafael. A bola não foi no gol. A única bola que foi no gol, pelo amor de Deus, né? Espero que você tenha esgotado sua cota de frango na vida nesse jogo de hoje. Eu vou deixar você sem nota. O Rafinha, visivelmente fora de ritmo de jogo, não passou do meio de campo, né? O Patrick ficou forçando mais as jogadas do lado esquerdo ali com o Ferreirinha. Do lado direito ficou morto ali, porque o Lucas, nessa função, pra mim, também não rende absolutamente nada, rende muito pouco. Mesmo assim, no primeiro tempo, um dos mais lúcidos era o Lucas ali tentando aquelas jogadas individuais, aquelas arrancadas. Pra mim, o Lucas foi o melhor do São Paulo. Mesmo assim, não fez uma grande partida, mas no primeiro tempo ele participou bastante. Mas pra mim, ele naquele setor, ele perde 80% da capacidade dele. Rafinha, nota 5 pro Rafinha, não vai passar disso. O Alan Franco e o Arboleda sofreram, o Alan Franco, uma entrada imprudente, sabe, uma mesma entrada, não aprendeu ainda, Alan Franco, com a expulsão que você teve contra o Atlético, mas acho que eles fizeram uma partida segura, sofreram com o cansaço do time no segundo tempo, nota 6 para os dois. O Patrick, ele começou bem o jogo, ele estava apoiando, fazendo uma dupla boa com o Ferreirinha. Só que eu, gente, não sei vocês, eu me sinto muito inseguro com o Patrick na marcação. Naquela saída de bola ali que o Juventude pressionava, isso jogando em Brasília contra o Juventude, torcida toda do São Paulo, imaginei esse menino jogando no Maracanã, jogando numa arena dessa aí, fico imaginando. Eu vou dar uma nota 5 pro Patrick. O Luiz Gustavo, para mim, foi o melhor do meio de campo, mesmo fugindo um pouco das características dele, né? Ele teve que fazer a função meio que do Alisson, ali de sair jogando, que não é muito forte dele, que ele é meio grandão, né? Então não é um cara habilidoso para sair jogando. Mas do meio campo do São Paulo, para mim, foi o que jogou melhor, né? Nota 6,5 pro Luiz Gustavo. O Bobadilha é apagadíssimo. O narrador nem fala o nome dele. Então, para um jogador de meio de campo, o narrador não fala o nome do cara, gente. Então, eu também não vou dar nota para ele, não vou falar o nome dele também. O Lucas, para mim, o melhor, um dos melhores em campo, né? E quando o Lucas foi pro meio de campo depois da saída do Luciano, o time já tava todo bagunçado. Aí é complicado também, né? O cansaço, também todo mundo morto. E o Luciano, que tomou o amarelo aos 18 minutos do primeiro tempo, 11º cartão dele no ano,
Eu continuo achando, gente, o Lucas na direita e o Luciano no meio, mais uma partida horrorosa do Luciano no meio de campo. Contra o Grêmio a gente fala a mesma coisa. Dos últimos jogos do São Paulo, com o Luciano no meio, o único jogo que ele jogou alguma coisa foi contra o Bahia, gente. Depois ele não fez mais nada, nenhum jogo ele joga bem no meio de campo. Eu não consigo entender essa insistência. Então você joga sem o Bobadilha, sem o Alisson e sem o Luciano. O Lucas tá ajudando o Rafinha e o Luciano com a mão na cintura no meio do campo. Mas alguma coisa errada, não faz sentido isso. Luciano, pra mim é um zero à esquerda, Luciano. Ele rende mais jogando perto do atacante ali, quando ele finalizou as duas bolas com perigo. O resto é um cemitério de jogada. A bola vai nele e morre. Ele mata de canela, ele não faz pivô, ele não acerta passe. Não tem a menor capacidade de construir nada. Nota 0. Nota 2, pelos 2 chutes que ele deu no gol, vou dar nota 2. Mas irrita, né? Todo jogo a gente fala a mesma coisa. Faltou o Ferreirinha, né? Um pouco lúcido, mas pela bola de tornozelo que você chutou, você vai levar nota 4. Os caras que entraram, Nestor, Juan, Rato, Ferrarese e Galopo, o Nestor entrou mal pra caramba, o Juan entrou do jeito Juan, né? Não fez nada, absolutamente nada. O Rato, perdido também. O Galopo pegou uma bola, tentou dar um golpe de capoeira numa bola lá horroroso, e o Ferrarese mal participou do jogo. O de hoje, o Zubeldia já tinha deixado claro na entrevista coletiva depois do jogo contra o Grêmio. É urgente que o São Paulo contrate o jogador. O elenco foi mal planejado, foi mal montado, a gente não tem lateral, só tem o Patrick de lateral esquerdo, se o Wellington foi embora, então acabou. A gente não tem meio campista, a gente precisa perder o zagueiro, a gente não precisa contratar. Então tem esse Marcos Antônio aí, que também deve chegar, que é o cara que tá na Europa, um jogador de 24 anos, esse zagueiro do Atlético que está sem espaço, perdeu espaço com o Milito, e aí Thiago Mendes, que os caras estão dificultando para trazer, e outros nomes que o São Paulo precisa de a falta que o Alisson fez. Tá, eu concordo, o Alisson talvez seja o jogador mais regular do São Paulo na temporada, um dos melhores jogadores que o São Paulo tinha, né, tem no elenco, desde que a gente tem que agradecer muito ao Dorival Júnior, mas também eu queria, claro, ele fez falta ali na saída de bola, o cara que se apresenta por todo o campo, ele dá opção, ele desafora. A gente conversou aqui uma vez, né? Eu comentei com vocês uma vez que eu ficava tranquilo com o Alisson, que ele não se apavorava na hora de sair jogando ali. Beleza, eu acho que ele fez falta hoje, com certeza que ele fez falta, mas eu acho que o São Paulo continua com alguns problemas, a gente já discutiu aqui, muitos dos amigos concordaram comigo, por exemplo, hoje o Bobadilha teve uma atuação apagadíssima. Então você joga sem o Alisson, né? Você joga com o Bobadilha com uma atuação apagadíssima. Então, -1 no meio de campo. Você joga com o Luciano no meio de campo, é inexistente o Luciano. Então, além de você não ter o Alisson, você joga com -2 jogadores. Hoje, o resultado de hoje, nesse finalzinho de jogo, eu tava torcendo desesperadamente para acabar. Já tava sem esperança nenhuma de que o São Paulo fizesse um gol, porque era o Juan que tava na frente, né? A única bola que veio para ele matou de canela, então não tinha esperança nenhuma. O Juventude terminou o jogo muito mais perto do gol do que o São Paulo. Essa é a grande verdade. Então, o resultado foi péssimo. Para mim, um resultado péssimo, mas poderia ter sido muito pior. Porque o São Paulo, se perdesse esse jogo aí com os lances que o Juventude teve no finalzinho, ia ser uma... O Luciano, que tomou um amarelo aos 18 minutos do primeiro tempo, 11º cartão dele no ano, eu continuo achando, gente, o Lucas na direita e o Luciano no meio, mais uma partida horrorosa do Luciano no meio de campo, gente. Contra o Grêmio a gente fala a mesma coisa. Dos últimos jogos do São Paulo, com o Luciano no meio, o único jogo que ele jogou alguma coisa foi contra o Bahia, gente. Depois ele não fez mais nada, nenhum jogo ele joga bem no meio de campo. Eu não consigo entender essa insistência. Então você joga sem o Bobadilha, sem o Alisson e sem o Luciano. Aí uma hora me deu uma revolta, o Juventude estava com a bola no campo de ataque na intermediária, o Lucas está ajudando o Rafinha e uma mão na cintura no meio do campo. Mas alguma coisa errada, não faz sentido isso. O Lucas lá fazendo a dobra com o Rafinha ali no lado direito, e o Luciano com a mão na cintura no meio de campo, gente. Para mim, enquanto não resolver esse problema, que a gente conversou no jogo contra o Grêmio, né? Mesmo com a vitória, para mim continua sendo um problema isso. O Zubeldia não consegue acertar esse meio campo com o Luciano. Para mim é um zero à esquerda, Luciano. Ele rende mais jogando perto do atacante ali, quando ele finalizou as duas bolas com perigo. O resto é um cemitério de jogada. A bola vai nele e morre. Ele mata de canela, ele não faz pivô, ele não acerta passe. Luciano, para mim, com
construindo é a mesma coisa que se eu for fazer uma ponte, cai tudo, não tem a menor capacidade de construir nada, nota zero. Luciano, boa noite. Luciano, queria que você falasse sobre esse primeiro tempo. Você teve uma bolaça ali que foi na trave, uma das chances provavelmente a mais perigosa desse primeiro tempo. Então fala do primeiro tempo do São Paulo e também sobre o seu cartão amarelo. O que aconteceu ali naquele momento? Foi uma reclamação? O que aconteceu? Primeiro a gente fez um bom primeiro tempo. Falta caprichar um pouquinho mais no último passe ali. Eu tive uma oportunidade ali de fora da área. Infelizmente não saiu o gol, mas é seguir trabalhando pro segundo tempo a gente acertar algumas coisas e fazer o gol. Quanto ao meu cartão, se vocês verem, eu não tô olhando pra ele em momento nenhum. Eu falei com o Zubeldia aqui no banco, porque ele já tinha falado que não era pra cartão. Se eu tivesse feito a falta, ele daria o cartão do mesmo jeito. Eu falei com o Zubeldia aqui no banco, no momento algum eu olhei pra ele e ele me aplicou o cartão. Depois eu tentei falar com ele, mas o Wilton é isso aí. Toda vez que ele apita o jogo meu, ele me dá amarelo. Fechou, valeu, Luciano. Odinei. Creo que el resultado, a pesar de que los dos equipos intentaron buscarlo, es justo. El terreno de juego también hizo su trabajo en el sentido de que todo lo que tiene que ver con la circulación de balón, controles y demás, no era el ideal, ¿no? Pero también quiero decir que el haber jugado acá con mucha gente de Sao Paulo, con mucha gente cálida, gente que vino a ver el partido, para nosotros fue una muy linda experiencia. Nos pone muy contentos que estén contentos con el equipo. Y bueno, no le pudimos regalar un triunfo. Acontece que son partidos duros, partidos muy parejos. Algo del gramado entendí, pero mira, yo creo que no nos focalizamos tanto en eso. Intentamos, a pesar de que el terreno por ahí no estaba, no está como uno quisiera. Ellos conocían más el terreno que nosotros porque habían jugado con Atlético Mineiro la semana pasada. Jogo a gente poderia ter tido uma sorte melhor. No primeiro tempo a cabeçada do Jade sozinho, a outra do Talhari também. No segundo tempo o gol. A gente foi pego de surpresa porque estava todo mundo possível impedimento e daqui a pouco apareceu uma mão que não estava no telão. Mas, na minha opinião, o braço está levantado, mas a bola pega no ombro, enfim. O gol foi anulado e depois um pecado, né? Aquele chute, a bola não ter entrado, ter batido em cima na trave e na linha. Mas vai ser assim, o campeonato de Série A é muito difícil. Um ponto importante, a torcida do São Paulo em peso, incentivou, pressionou, né? Muito cheio, estádio grande, né? Então é muito cheia a torcida e a gente consegue esse ponto importante na minha estreia.